Olá, amigos do Historiante, tudo bem? Estamos vendo nos últimos dias a volta de vários campeonatos de futebol no Brasil. Vários times estão fazendo pressão para o retorno dos campeonatos estaduais. Em alguns casos, alguns times dos próprios campeonatos estão se recusando a voltar às atividades em meio à pandemia que está ocorrendo. Mas como foi a volta dos campeonatos esportivos durante e após a pandemia de gripe espanhola de 1918? Bem, nós vamos ver que depois da pandemia de gripe espanhola ocorreram vários fatos, alguns fatos até trágicos, com a volta das atividades esportivas ainda com vírus em circulação. E nós vamos ver alguns detalhes aqui neste vídeo. E antes de continuarmos aqui com esse vídeo, vamos para aquelas dicas de sempre, que é dar like nesse vídeo, compartilhar com seus amigos e não deixar de se inscrever aqui no canal. E lembrando de sinalizar o canal para ficar por dentro das novidades que são sempre postadas aqui na TV Historiante. Com a volta das atividades esportivas depois da pandemia de gripe espanhola de 1918, ocorreram vários fatos, e alguns desses fatos foram até fatos trágicos, porque o vírus ainda estava em circulação. Um dos fatos que nós podemos citar ocorreu na Liga Nacional de Hóquei dos Estados Unidos, porque o vírus ainda estava em circulação e a liga estava tendo jogos e estava tendo a fase de playoffs. E o último jogo dos playoffs ele não ocorreu. Isso porque ocorreu literalmente uma tragédia durante o jogo, que era um playoff que era disputado entre o time de Montreal, do Canadá, e de Seattle. E durante o quinto jogo, um dos jogadores, Joel Hall, do Montreal, ele acabou desmaiando em pleno jogo. Ele foi levado ao hospital, mas ele acabou falecendo de pneumonia em decorrência de gripe que ele tinha contraído, e era a gripe espanhola. Ele veio a falecer devido ao vírus que ainda estava em circulação. E devido a essa morte, os playoffs eles acabaram não ocorrendo, não chegou a ser feito o sexto jogo, o jogo final, e foi dado que não teve campeão naquele campeonato. Como vocês estão vendo aí, na imagem do troféu, que é feito sempre a gravura dos campeões, está aí o nome dos dois times que disputaram o playoff e a citação desse campeonato que não teve um campeão. E outro campeonato que também vamos comentar aqui foi o campeonato inglês na temporada de 1919 até 1920. Lembrando que de 1914 até 18 não ocorreu o campeonato inglês devido à Primeira Guerra Mundial. Mas em 1919 o vírus da gripe espanhola ainda estava em circulação e ocorreram várias contaminações de atletas. Alguns se recuperaram, mas infelizmente ocorreram várias mortes de atletas durante esta temporada de 1919 até 1920. E podemos citar, por exemplo, os atletas Angus Douglas, Jack Stanley Allen e Johnny Partson. E esses atletas eles acabaram falecendo durante esta temporada de 1919 até 1920. Lembrando que o vírus ainda estava em circulação neste período. E não foi somente na Inglaterra que ocorreu um campeonato com o vírus da gripe espanhola ainda em circulação. O Barcelona, na Espanha, ele desafiou as autoridades governamentais e o próprio vírus para poder jogar. E nesse caso, o campeonato que o Barcelona jogou foi o campeonato catalão. Mesmo com as recomendações do governo de Barcelona e também da Junta Provincial de Saúde, que cuidava da saúde do local, recomendando para que não ocorressem atividades esportivas, jogos de futebol, o Barcelona ele acabou literalmente desafiando as autoridades para jogar este campeonato. E, segundo é comentado no jornal Marca, o Barcelona ele desafiou as autoridades e o Ministério da Saúde da Espanha acabou liberando os jogos na região da Catalunha.
Só lembrando que esse campeonato ele iria começar no início de outubro de 1918 e ali já em meados de 1918 estava ocorrendo já um aumento muito grande de vítimas em Barcelona. Só do dia 17 para o dia 18, as vítimas fatais de gripe espanhola na região de Barcelona tinham aumentado de 207 para 289 vítimas fatais, ou seja, o vírus estava em circulação na cidade, mas mesmo assim o time insistiu para jogar um campeonato. E infelizmente eu não achei fontes que pudessem descrever o aumento de pessoas infectadas com a volta de um campeonato durante, literalmente, a pandemia. E falando de citações em vários sites que eu pesquisei sobre as atividades esportivas depois da pandemia de gripe espanhola, vários cometeram o mesmo erro, dizendo que o vírus ele saiu da Europa e foi para os Estados Unidos. Isso quando eu fui pesquisar sobre a Liga de Hóquei dos Estados Unidos. Mas ocorreu literalmente o contrário. O vírus saiu dos Estados Unidos e foi para a Europa. Ou seja, vários sites estão divulgando uma notícia errada, já que muitos simplesmente copiaram a notícia dos sites já de renome, sites conhecidos, e acabaram replicando a notícia com o mesmo erro. Está aí a retificação para quem de algum site ou quem for pesquisar após esse vídeo sobre essas atividades esportivas, não venham a cometer um erro. Continuando. E no Brasil, o vírus da gripe espanhola, a pandemia de gripe, ela também foi sentida, com vários campeonatos sendo suspensos, como por exemplo o Campeonato Paulista e o Campeonato Carioca. Mas nesses dois casos, os campeonatos só foram suspensos quando o vírus já estava em circulação entre a população. E um dos times que veio a sofrer com a gripe espanhola foi o Fluminense do Rio de Janeiro. Depois da paralisação do campeonato em outubro de 1918, um dos seus atletas, Archibald French, que era um inglês que jogava no Fluminense, ele acabou falecendo de gripe espanhola, assim como 24 sócios do Fluminense que acabaram sucumbindo ao vírus da gripe espanhola durante a pandemia. E os campeonatos eles só vieram a ocorrer depois da redução da quantidade de casos. E devido à gripe espanhola, o Campeonato Sul-Americano de Futebol, que agora é a Copa América, ele que ocorreria no Brasil em 1918, ele foi prorrogado para 1919. Isso como uma medida de segurança, já que havia o risco da contaminação, logicamente, da população e dos atletas. Lembrando que as Olimpíadas de 1920 elas ocorreram em Antuérpia, na Bélgica, normalmente como uma forma de demonstrar que a população mundial havia superado o vírus e também o grande conflito que tinha ocorrido anteriormente, que foi a Primeira Guerra Mundial. Bem, tivemos aqui este vídeo com alguns desses fatos que ocorreram depois da pandemia de gripe espanhola de 1918, com a volta dos campeonatos no período em que o vírus ainda estava em circulação e algumas tragédias que vieram a ocorrer devido a essa volta prematura, e que sirva de exemplo para os dirigentes e autoridades para que eles não provoquem a volta forçada dos campeonatos com o vírus e com a pandemia ocorrendo no Brasil nessa forma ainda tão descontrolada. Encerramos aqui esse vídeo com aquelas dicas tradicionais, que é dar like no vídeo, compartilhar com seus amigos, não deixar de seguir aqui a TV Historiante e sinalizar as notificações. E não esqueça também de seguir o Historiante em nossas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook. E não deixem de seguir também a família Historiante de podcasts. E se você quiser mais conteúdos sobre história, filosofia, sociologia, atualidades, procure o site O Historiante. O link vai estar aqui na descrição. Beleza, pessoal?